Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Psicóloga Larissa Figueiredo. O vídeo de hoje será sobre uma live que eu fui convidada para falar sobre alguns temas muito importantes relacionados à nossa saúde mental, ainda mais nesse período da pandemia, que está sendo um momento muito delicado para a maioria das pessoas. Bom, aproveite agora, já dê o seu like nesse vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal Psicóloga Larissa Figueiredo, já se inscreva, ative o sininho também para receber o aviso dos novos vídeos e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Eu gostaria de receber as suas dicas. E agora, fique com o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hamilton, Dan, Larissa, tudo bem, Larissa? Já te chamo aí, hein? Larissa é a nossa convidada hoje, uma das nossas convidadas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente para essa pandemia, que é ansiedade, estresse, depressão. Então rapaz, tenho um filhinho de 2 anos que mora no meu apartamento, que estava acostumado a correr, a andar, imagina, é um negócio maluco. Aline, tudo bem? Genildo, como é que você tá? Hamilton, sejam bem-vindos todos. Daqui uns minutinhos para que a gente consiga outras pessoas chegarem, entrarem. Se vocês quiserem ir formulando aí também suas perguntas. Alex, tudo bem? Ava, tudo bem, Ava? Márcia, Felipe, boa noite. Obrigado a todos pela presença aí na nossa live de terça, na live do Rose. Como eu estava conversando com vocês, hoje nós vamos ter 2 convidadas, 2 psicólogas muito tops, 2 psicólogas que eu conheço bem, a Larissa Figueiredo, psicóloga clínica, hipnoterapeuta, já a Larissa entra com a gente. Já vi que ela está por aí. E a Daniela Marques, que é psicóloga clínica bilíngue. Tem aí uma pegada muito bacana para as pessoas deficientes auditivas. Então, bem bacana a lógica da... Tudo bem, Carol? Da Dani, que vai falar com a gente. Primeiro a gente conversa um pouquinho com a Larissa, depois a gente conversa um pouquinho com a Dani ao longo da nossa live aí de terça-feira. Pessoal, só enquanto a gente aguarda algumas pessoas entrarem aqui. Tudo bem, Dona Inês? Beijão, mãe. Dani Marques. Aí, tava falando de você agora, Dani. Pessoal, só para mudar um pouquinho de assunto rapidamente nesses primeiros minutos, enquanto a gente aguarda que outras pessoas entrem aqui na nossa live, eu acho que vocês devem ter visto, não sei, sobre a lógica das multas. Agora é oficial, agora o governador João Dória anunciou que vai multar o cidadão que esteja sem máscara nos estabelecimentos aí. R$500 e multar os estabelecimentos onde sejam pegas, vamos assim dizer, pessoas que não estejam com máscara dentro do estabelecimento. O estabelecimento toma uma multa de R$5.000. Boa noite, Márcia, tudo bem? Queria que, não sei se vocês podem ir comentando aí o que vocês acham disso. Eu conversei com muita gente, coloquei na internet, o pessoal foi dando algum retorno. E aí, Marcelo, tudo bem? Japonês, como é que tá? Faz tempo que a gente não se fala, hein? A pandemia aí realmente afastou a galera aí. Mas dá pra gente falar online, hein, Marcelo? Obrigado pela presença aí. Então, o que vocês acham com relação a isso, essa questão de multar? Tem que multar mesmo o cidadão, senão o cidadão não usa máscara, e o estabelecimento comercial deve ser multado porque alguém entrou nesse estabelecimento comercial sem máscara, partindo do ponto de vista de que os estabelecimentos estavam fechados e muita gente teve um prejuízo gigantesco, muita gente fechou as portas. Da janela do meu apartamento, 3 estabelecimentos fecharam, hoje tem lá uma plaquinha de aluga-se, 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 enfim, estou vendo as pessoas colocando aqui, acho certo, o povo não está respeitando, também tem esse lado, é verdade. Infelizmente, uma parcela da sociedade brasileira só age depois que é multado. Isso é triste, mas é uma realidade aí. Então, Márcia, obrigado por tua opinião e tal. Será que vai ter como fiscalizar, Milton? É uma boa pergunta. A gente às vezes não consegue fiscalizar nem o que deveria fiscalizar, né? Obras públicas, o mato que está crescendo nas praças, a sujeira, os semáforos estão quebrados, as ruas esburacadas, a questão da qualidade da educação, da segurança. Então, como é que vai ter infraestrutura para isso? Muitas vezes acaba fiscalizando nas avenidas principais, né? E fizeram inclusive essa pergunta para mim hoje. Vão fiscalizar lá onde os bares já estavam abertos? Porque a gente sabe que em alguns bairros mais afastados do centro de São Paulo, os bares estavam funcionando normalmente, né? E não tinha ninguém fiscalizando isso, por exemplo, o que pode ter aumentado
seguindo a tese de alguns, os casos de contaminação, os índices de contaminação. Uma pergunta, como se multa o cidadão? Boa pergunta, Marcelo. Normalmente pega o cidadão, pega o RG dele, vai anotar o número do RG, vai levar ele, enfim, como o Estado vai operacionalizar isso diretamente, pegando um cidadão no meio da rua, é uma boa pergunta. Vamos tentar fazer essa pergunta lá pro Dória. Gabi, tudo bem, Gabi? Fran, como é que você tá, Fran? Andréia? Infelizmente ainda falta a consciência de muitos, porém a multa não resolverá o problema. Verdade, Janildo. Infelizmente a consciência de muitas pessoas não existe. E nós temos que parar para pensar que a realidade das máscaras vai estar conosco por muito tempo ainda, né? Não só nesse momento agora que nós estamos chamando aqui de pandemia, mas eu acredito que no novo normal, a partir que as coisas voltarem ao normal, esse novo normal vai fazer com que a gente conviva com máscara por um tempo. Eu não sei se vocês viram, mas foi noticiado que na China já encontraram um foco da gripe do porco, da gripe suína, com possibilidades de pandemia. Olha que loucura que a coisa está acontecendo. Então, se tratando de um vírus é bem complexo. Então, a gente realmente vai ter que ter um novo normal, com hábitos de higiene diferente. E eu acho que a máscara vai fazer parte do nosso dia a dia, da multa e tal, né? Enfim, teoricamente, Marcelo, a multa é destinada ao próprio cidadão, pelo CPF dele, em tese, tá? Estamos aqui discutindo a teoria da cabeça do governador João Dória aí. Vamos acreditar que isso vai, de fato, em tese, vai acontecer. Agora, como ela vai operacionalizar-se, é que não sabemos. Em tese, a multa é destinada ao CPF daquele cidadão que fica devendo ao Estado. A finalidade é impedir que as pessoas saiam sem máscara e que os estabelecimentos não permitam a entrada de pessoas sem máscara. Então, enfim, é bem triste. Pessoal, estamos avançando aqui, já vi que a Larissa já está por aí, então vou convidar a Larissa Figueiredo para falar um pouquinho com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu convido, se eu acho a Larissa aqui. Larissa, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, depressão, insegurança. Se vocês tiverem perguntas nesse aspecto agora para a nossa convidada, eu vou tentando fazer na medida do possível. Tudo bem, Larissa? Tudo jóia. Você me ouve bem aí? Ouço bem, e você? Que bom, então eu também te ouço maravilhosamente bem. Vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite por ter aceito aí participar da nossa live aqui na terça-feira para falar de um tema que eu acho que é muito importante para todos nós nesse momento de pandemia, né? Seja quem for, está passando muito provavelmente por alguma questão sentimental, seja um excesso de ansiedade. Vou falar, por exemplo, por mim. Eu tinha uma rotina profissional de viajar muito em função do meu trabalho, estava sempre praticamente morando em aeroporto e da noite para o dia isso foi cancelado, foi introduzido na minha vida uma realidade de reuniões online, que eu já fazia algumas, mas não era uma rotina tão grande como agora. A gente teve que ficar enfurnado, não pode sair. Quem tinha uma rotina muito agitada foi pego de surpresa. Então, eu posso te confessar, Larissa, que estou numa ansiedade danada para essa pandemia, sei lá, passar. É óbvio que nós temos sempre que nos preocuparmos com a vida, é muito importante. Eu, como empreendedor, também tenho uma preocupação com aqueles que estão perdendo seus empregos, com quem está fechando as portas, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o médio, até o grande empreendedor que teve que demitir tanta gente. A gente está vendo tantos casos de demissão agora, né? Recentemente teve o caso aí da universidade, da Uninove e outras instituições que demitiram. Fica aqui a minha solidariedade aos professores de qualquer instituição, de qualquer nível escolar que estejam perdendo seus empregos. É uma questão bem delicada, bem complexa. A gente tratou isso, inclusive, numa outra live que falou sobre educação. É triste, mas é uma realidade que chegou para todos nós. E a ansiedade vem junto, o medo até da incerteza do que vai acontecer amanhã, se nós vamos ter os nossos empregos, quem empreende, quem é empresário, se vai poder abrir o seu negócio, o movimento vai voltar ao que era antes. Quem é profissional liberal também está bastante ansioso e com medo. E no meio disso, a questão da depressão, que é muito forte na nossa sociedade e que eu acho que é pouco difundida. Há um tabu aí para as pessoas falarem sobre isso, que na verdade já fica até a minha primeira pergunta. Tem, Larissa, um tabu sobre o tema depressão? As pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, têm medo de falar sobre isso? É algo que é isolado? É algo que realmente é mais comum do que a gente pensa? Eu já ouvi alguém me dizer
que depressão é uma espécie de doença do século XXI. Enfim, tem muita coisa que se fala sobre esse tema. Sim. Queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal e, mais uma vez, muito obrigado por participar, aceitar participar da live. Bom, boa noite a todos. Ricardo, obrigada. Eu agradeço pelo convite e poder, né, falar sobre esses assuntos tão importantes e que tá aí o pessoal tá vivendo na pele, né? Então, acho que quanto mais informação a respeito, melhor. E sobre a questão da depressão, hoje está um pouquinho mais, está sendo falado um pouco mais, né? Antigamente falavam muito sobre isso, é frescura, mas eu acho que hoje as pessoas estão conseguindo se conscientizar mais que não é isso. Uma coisa é a pessoa às vezes estar um pouco deprimido, triste, só que a depressão não é isso. Ela tem uma proporção muito grande que entre aspas, ali, vamos colocar a palavra incontrolável para aquela pessoa. Por quê? Porque aí já teve um desequilíbrio químico nos neurotransmissores deles. Então, é uma questão química já. Ou seja, por mais que na terapia ele vai trabalhar a causa de onde desencadeou aquilo, até para ele aprender a lidar com uma série de coisas, para que isso não desencadeie de novo e conseguir chegar ali na causa e tratar, é essencial ser trabalhado também com o psiquiatra, porque ele vai ter que ser medicado. Quando ele está com um distúrbio de depressão, ele precisa ser medicado. Assim como o distúrbio de ansiedade, que é diferente daquela ansiedadezinha, né? Que é natural, tá? A ansiedade de, eu tenho uma apresentação, eu tenho uma prova, alguma coisa que a gente dá uma importância grande, causa, sim, aquele frio na barriga, aquela ansiedade, mas é uma ansiedade totalmente controlável. Agora, quando ela é incontrolável, ela é exacerbada, aí a gente precisa estar atento. A gente precisa buscar ajuda. E quanto antes for, melhor, porque mais rápido ela também sai. E o remédio pode ser só um paliativo, um trampolim para que ele fique bem, depois não precise mais dele. Mas quanto mais a pessoa nega, acha que é normal, e aquilo tá ali, a pessoa segue fazendo as coisas habituais, as coisas que ela sempre gostava, enfim, ela tem que ver que é algo incomum na vida dela, vários sintomas, né, que são incomuns, tem que buscar ajuda, porque tem pessoas que às vezes estão só depressivas e não desencadearam ainda um distúrbio de depressão. E aí a gente consegue trabalhar em terapia e ele não precisa ser medicado. Agora, se ele deixar instalar esse distúrbio de depressão, de ansiedade, e aí sim ele tem que ser medicado. E tudo está muito como a gente lida também com algumas coisas. Eu falo muito sobre, assim, as emoções, os sentimentos, eles são fundamentais, desde que a gente saiba trabalhá-los. Então, eu falo muito, eu dou o exemplo do medo. O medo é importante. Porque se a gente não tem medo, a gente sai correndo aqui, atravessa a rua, não olha para o lado, a gente não espera o semáforo fechar e a gente é atropelado e morre, né? Pode morrer. Certamente. Então, o medo ele tem essa importância, mas a gente também tem que conseguir extrair o que tem de positivo, que é isso. Mas o medo que te paralisa, que te impede de fazer coisas que você, né, costumava fazer, ou, por exemplo, o medo que eu tenho tanto medo de ser atropelado que eu não vou sair de casa. Opa, aí é um medo nocivo. Então, a gente tem que dosar muito essa questão. Todos os sentimentos e emoções são importantes, são fundamentais, desde que sejam bem trabalhados, tem que estar em harmonia e a gente tem que conseguir extrair o que tem de positivo dele e o que, se você percebe que é nocivo, tem que trabalhar, né? Tem que conseguir desenvolver, fazer terapia, dependendo do grau, a psiquiatria. Então, isso é fundamental, né? Então, no caso, falando da depressão, né? Por exemplo, ou de ansiedade, enfim. Deixa eu te perguntar, tem muita gente que fala sobre a questão dos remédios que pode se tomar e que em alguns casos são prescritos para pessoas aí que têm uma depressão mais aprofundada, né? Esses remédios que parece que em muitos casos eu domino um pouco o assunto, tenho que ser sincero com você, e aí vem essa dúvida, causa uma certa dependência com uso contínuo ou não? Eu já vi muita gente que eu conheço que eventualmente utilizou, conhece pessoas que utilizam esses remédios falarem da preocupação com se viciar na necessidade contínua de tomar esses remédios. Queria que você falasse um pouco sobre isso e saber se tem alguma dica, Larissa, para esse momento. Se você acha que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia realmente ele é um momento que aumenta a possibilidade da depressão, da ansiedade, desse medo que eu te falei, e que dica que você acha que é bacana dar
para as pessoas. Não sei se tem algum tipo de exercício, eu não sei se tem alguma dica que você possa dar para as pessoas sentirem menos ansiedade, porque no final das contas Tenho todos nós tantas estamos dicas, eu queria ter aqui 5 horas. Cadê? Pena que a gente tem pouco tempo, mas vamos lá. Vou tentar enxugar aqui ao máximo. Bom, vamos lá. A questão da medicação que você falou inicialmente. Antes tinha muito essa questão da dependência. Hoje em dia, os médicos eles também têm essa atenção. Tem muitos remédios que estão sendo indicados que a pessoa ela consegue sim, tranquilamente, tomar por um período e deixar de tomar gradualmente para não ter, né, abstinência. Enfim, tem todo um processo para você também deixar de tomar o remédio aos poucos. O psiquiatra que vai ter que fazer esse acompanhamento também, né? A pessoa tem que estar ali em terapia e com a atenção ali, os atendimentos com o psiquiatra, e vai reduzindo até que ela deixe de tomar, né? Então, hoje em dia é possível, sim, você também ter medicações que vocês também não vão se viciar. Eu acho que eu falo muito sobre você ter uma ferida e colocar um band-aid em cima, né? O psiquiatra é como se fosse esse band-aid. Você mexer na ferida dói, né? Então eu coloco assim, a terapia é a ferida. Você vai trabalhar essa ferida. Então, o psicólogo trata da ferida para que quando você tire esse band-aid, a ferida já está cicatrizada. Mas é fundamental esse band-aid, porque imagina você encostando ali os sintomas, a pessoa ter sintoma de tal ponto que você não consiga sair da cama. Então, assim, tem que trabalhar o sintoma, né, para tratar o sintoma, para que ela consiga ir à terapia, por exemplo, que ela tenha força para até fazer as atividades que a gente propõe em terapia. Então, é muito importante esse trabalho em conjunto, né? Então, trabalhar com a psiquiatria e com a psicologia, dependendo do grau, né, claro, da pessoa. Então, é possível. E sobre dicas, vamos lá, vou tentar sintetizar. Existem várias, eu falo muito sobre a inteligência emocional, e assim, ó, lembrando, a insegurança, o medo, isso está acontecendo muito mesmo nesse período, é normal, é natural, então isso aí a gente entendeu, né? Desde que a gente preste atenção. E a gente está vendo, né? Perdas de emprego, perdas de pessoas, a perda da rotina convencional, né? Olha quantas perdas, o isolamento em si, tudo isso gera ansiedade. E aí, quando a gente consegue trabalhar a inteligência emocional, é ótimo, porque vou colocar alguns princípios básicos da inteligência emocional. Primeiro é você se conhecer. O autoconhecimento é fundamental, porque você vai se conhecer, você vai conhecer as emoções. Então, quando ela vir, alguma emoção vir, você vai estar atento, você vai perceber algum desconforto. Então, é sempre estar em atenção para ver se aquilo é comum ou se está sendo já nocivo, está sendo fora do normal, para você buscar ajuda, né? Algo que está te travando. Então, é importante se conhecer e conhecer as emoções. E aí, outra coisa que é muito importante é o autoconhecimento, o autocontrole, que é a gestão das emoções. Então, é interessante a gente se conhecer, a gente perceber as coisas, mas também é importante a gente trabalhá-las, saber como trabalhar, né? Então, em terapia, a gente faz muito isso, que é o quê? Trabalhar essa gestão, conseguir entender o que é a razão, o que é a emoção ali, a gente não agir por impulso, a gente conseguir digerir a informação antes de passar qualquer tipo de resposta, né? Então, assim, esse equilíbrio é fundamental. A gente conseguir ter esse domínio, né? E aí é muito importante a gente ter também empatia, porque quando a gente consegue ter empatia, a gente consegue, muitas vezes a gente se colocando no lugar do outro, com o olhar daquela pessoa, no contexto dela, na realidade dela, a bagagem é dela, não a sua bagagem, né? A bagagem do outro. Quando você consegue se colocar no lugar dela, você consegue entender melhor. E aí você consegue gerir melhor aquela emoção também. Você não toma partido no sentido, você não acha que é pessoal. Você consegue compreender o olhar daquela pessoa para aquela situação. Então, assim, a empatia é muito importante. Ao invés de você deduzir, você vai tentar entender melhor. Você vai ter uma escutativa, você não vai julgar, né, fazer juízo de valor. Então, é muito importante essa parte da empatia e também de ter esse olhar otimista, né? Como eu tinha falado no início, assim, depende de como você enxerga as coisas. E para todas as situações, existe um lado bom. E aí, o que a gente pode extrair? Trazer essa interpretação desse outro lado, né? Transformar alguma situação em positivo. Então, a gente sabe que às vezes é muito difícil, mas a gente também precisa. Por exemplo, a raiva. A pessoa está com raiva porque ela não passou numa prova.
E é natural ela sentir raiva. E ela tem que acolher essa raiva. Ela tem que acolher esse sentimento. Ela tem que entender, ela tem que fazer uma reflexão. Então tem que refletir. Talvez essa reflexão ela consiga perceber que ela precisa estudar mais ou estudar de uma forma diferente, né? Então vai dar essa raiva, dar força para ela, ao invés dela ficar criando ódio de algo, dando murro em ponta de faca, eu não vou ficar focando no problema, eu vou focar na solução. Então calma aí, o que eu posso controlar para que na próxima vez eu tenha um resultado diferente? Então é muito importante a gente também trabalhar com esse olhar otimista, né, das situações. Legal. E assim, nesse período de pandemia, existem muitas coisas que a gente pode fazer. De dica, assim, eu falo muito sobre rotina, porque às vezes as pessoas elas não conseguem fazer a gestão do tempo delas. Então, é importante que se ela consegue colocar uma rotina, seja num bloco de notas no celular, seja numa agenda, mas assim, estabelecer a rotina, estabelecer as prioridades, pode enumerar a ordem, colocar os prazos. Mas dentro dessa rotina, também é importante as pessoas colocarem coisas que sejam também coisas agradáveis, coisas de lazer. Então, uma leitura de um livro, ela tem que colocar alguma atividade que trabalhe também a questão da saúde dela. Coloca também uma atividade física, coloca um alongamento. A meditação é incrível. Então, assim, se a pessoa não tem dificuldade, não consigo fazer meditação nesse momento, mas faça uma reflexão, assim, coloca uma música, relaxa, faça um relaxamento, né? Atividades de respiração. Né, na minha abordagem, assim, na hipnose, a gente trabalha muito também a gente faz atividades de respiração, de relaxamento. Claro que a hipnose tem algumas induções, então, se eu tenho pacientes que têm, por exemplo, insônia, e aí a gente trabalha, né, com a hipnose. Então, alguns, assim, eu faço, e inclusive online agora, né? Porque antigamente eu não fazia online a hipnose, agora eu faço até a hipnose online. Mas assim, né, esse processo exatamente para a pessoa conseguir ter uma noite melhor de sono. Claro que tem todo um preparo sobre como ela vai conseguir se preparar para ter uma boa qualidade de sono. E aí eu entro com a hipnose e tem as induções específicas, né? E aí às vezes eu gravo depois também algum outro momento para ela também poder ouvir todos os dias à noite ou naquele período, né, que ela vai dormir, enfim, ou que ela estiver um pouco mais ansiosa. Mas também ajuda muito às vezes a gente anotar se a gente está preocupado na hora de dormir, anota. Aquele momento você não vai resolver mais nada. Então, anota no papel. No outro dia, você vai colocar no seu checklist. E aí você resolve aquilo. Eu falo muito que esse momento, ele é interessante para a gente fazer várias reflexões e ver quais habilidades que a gente pode também trabalhar. Será que eu não tenho alguma coisa para desenvolver na minha carreira? Será que eu não tenho alguma habilidade que eu possa fazer? Inclusive, está tendo muitos cursos, né? Já tiveram e ainda estão tendo muitos cursos gratuitos. Então, por mais que às vezes seja uma questão financeira, mas as pessoas podem fazer. Inclusive, eu tenho algumas dicas também, se alguém tiver interesse, pode me procurar no Insta, que eu passo de alguns cursos bem interessantes, tanto de inteligência financeira, tanto de reaprendizagem criativa, tantas coisas bem bacanas, sabe? Que a pessoa pode ir desenvolvendo ali as habilidades dela. Então, poderia sugerir também as pessoas fazerem respiração, uma respiração lenta, quando ela estiver se sentindo um pouco ansiosa. Faça uma respiração lenta. Tem vários tipos de respiração. Inspirando, contando mentalmente até 5, expirando, contando até 5, também mentalmente. Respiração pelo diafragma, né? E quando ela já estiver controlada, aí faz Tô tentando fazer isso aqui agora, Larissa. Contando até... para diminuir a ansiedade da live. Desculpa te cortar. Imagina! E aí faz esse relaxamento dos músculos tensos. Tem regiões que ficam mais tensas quando a gente está ansiosa, né? As pessoas estão ansiosas. Que aí, então eu falo para começar pela cabeça, vai pelo maxilar, vai pela boca, aí depois vai descendo pro pescoço, essa região dos ombros. Então vai relaxando. E aí coloca uma musiquinha, tudo. Então é muito interessante. Inclusive a hipnose, assim, pode ser para alguma coisa específica, né? Tem gente que trabalha o toque, tem gente que trabalha insônia, tem gente que trabalha medo, tem gente que trabalha ansiedade. Então tem várias coisas que vocês podem trabalhar. Eu falo que a meditação, a meditação e a hipnose, elas são parentes, né? Elas têm um viés muito próximos. Tem as suas singularidades, mas elas têm também um viés muito próximos, inclusive da respiração e do relaxamento, né?
Então é Legal, isso, deixa eu te assim, perguntar uma principalmente. coisa aqui. Eu vi que tem algumas perguntas subindo aí, provavelmente a gente não consiga fazer todas. Depois eu vou encaminhar, pessoal, para a Larissa, o que tiver de pergunta aqui, tá bom? Vocês podem também chamar a Larissa aí no Instagram dela. Tem no cardzinho que eu postei, mas a gente coloca aqui depois no final. Vou pedir para o meu pessoal colocar o Instagram da Larissa aqui nos comentários para vocês pegarem e vocês mandem para ela. A Larissa pode responder, tem bastante pergunta. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar agora, que a gente está vivendo uma onda do online muito forte em função da pandemia. Boa parte da nossa vida se tornou online. E vi você falando da questão da hipnose online. Eu sei que você está à frente de um projeto muito legal chamado Divã Social, Sim, que também tem um atendimento aí, está com um olhar muito forte para o cidadão de maneira geral, mas para muitas sim. pessoas que o valor financeiro era uma barreira para fazer terapia, que às vezes as pessoas não têm Uhum. plano de saúde, não pode pagar o valor tradicional de uma terapia, que ainda é relativamente cara, ela é muito importante para nós, mas financeiramente nem todo mundo tem acesso. Eu vi que você desenvolveu um projeto muito legal, que é o Divã Social. E a minha pergunta era, o Divã Social está funcionando online nessa época de pandemia? Você está fazendo os atendimentos online desse projeto? Fala um pouquinho do Divã Social e se Uhum. está atendendo online ou não. E outra coisa, como é fazer hipnose online, mulher? Fala um pouco disso aí, que era Tá. bacana saber. Gente, só pra vocês entenderem, eu tô A gente está correndo com pouco aqui. tempo, mas Eu vamos tô lá, pelo correndo amor de aqui Deus. Eu falando quero saber super como é que, rápido, como é tá? que você está hipnotizando a gente Porque é aí. como se eu tivesse um cronômetro, né? E aí, como o Ricardo me limitou o tempo, eu falei, deixa eu tentar passar o máximo de informação possível, mas se eu tenho tempo, agora eu vou dar uma respirada, posso respirar? Ó, você respira, Posso? conta até 5 quando você respira. Só. Dá tempo? Dá, vai lá. Porque depois daqui, com certeza, eu vou fazer a minha. Vamos lá. Então, ó, o Divã Social, ele está atendendo sim, tá sendo, os profissionais estão atendendo online, via videoconferência, então consegue ver ali profissional, tudo, mas depois que passar a pandemia, retoma tanto o atendimento online via videoconferência, quanto também atendimento presencial que fica na Parada Inglesa, próximo do metrô, né? Ali dentro do polo da Estácio, da Parada Inglesa. Legal. Então, isso estamos sim fazendo online. Tem algumas áreas que não estão sendo, não está conseguindo utilizar, fazer nenhum atendimento, né? Porque fisioterapia, por exemplo, a gente não está conseguindo. Porque o Divã, ele tem vários profissionais da área da saúde, bem-estar, né? Relacionados. E alguns sim, outros não. Mas nutricionista tá, psicólogo tá, enfim, outros profissionais estão conseguindo sim. Né? Planejamento de carreira, inclusive, que nesse momento tá bem alta, em alta, né? Então, isso está tranquilo. E sim, na verdade, o Divã Social, na verdade, a gente quis trazer essa questão de facilitar para as pessoas, então, para a realidade de cada um, essa possibilidade dos cuidados para a saúde de uma forma preventiva, não esperar só remediar. E a gente sabe que quando pega no bolso, mexe no bolso, é difícil para muitas pessoas. Isso. E aí o Divã Social, ele não determina qual que é o valor que você vai pagar. É de acordo com a realidade de cada um. Então, é feita Legal. uma análise socioeconômica, onde a pessoa, a equipe vai avaliar aquilo que ela respondeu, né? O formulário é informatizado também, a pessoa preenche no WhatsApp dela ali, rapidinho também. E aí, depois, né, a sessão, ela é baseada em cima desse valor que deu ali na análise. Então, fica mais tranquilo, cabe no bolso, é o mais justo possível aí para aquela realidade e daquele momento da pessoa também. Então, Bacana. está tendo uma demanda alta nesse momento, principalmente porque as pessoas elas estão com dificuldade de pagar a sessão, né, sessões, valores, né, normais de mercado mesmo, a gente entende, e estão indo para o divã, e mesmo assim, muitos com muita dificuldade, claro, né? Mas é fundamental, porque a gente percebe que elas estão precisando muito. Tinha gente já mais antiga do divã, que nesse período a gente também praticamente cortou na metade, valorizar tudo para conseguir fazer com que ele continuasse o processo. Tem pacientes que a gente não quer que espaço, porque precisa, né? O tratamento dele ali, aquele acompanhamento é importante que seja toda semana, por algum motivo específico, ainda mais nessa situação. Então a gente fala, ó, o dinheiro não é o principal, né? E sim a gente poder atender essas pessoas, ajudá-las ao máximo. E aí a gente está facilitando ao máximo para que elas continuem, consigam realizar o processo. E um dos diferenciais do Divã também é esse trabalho interdisciplinar. Então, vamos supor que a pessoa tem uma compulsão alimentar e ela passa com o nutricionista e passa com o psicólogo. Esses profissionais, eles podem também interagir entre eles para trazer o melhor resultado para daquele cliente, paciente.
Uhum. Então, isso também é um dos grandes diferenciais. Isso é bem bacana, né? A gente fica muito feliz, né, por atender, assim, todo Que mundo que... legal. Primeiro, parabéns. O projeto é bem bacana. Certamente nós precisamos ter uma amplitude maior na questão do cuidado da saúde mental no Brasil. É uma área Sim. que, apesar da extrema importância, a gente percebe que é bem. Não vou dizer que ela é deixada de lado, porque não é. A gente tem um atendimento pelo SUS. A gente sabe que é muito complexo, muitas vezes ainda para uma média dos brasileiros ainda muito caro. Então um projeto como esse é bem bacana. Então parabéns, Larissa. A pessoa quiser saber mais é @Divan Social Oficial. Vale a pena conhecer o projeto. É muito legal, tem esse olhar 360, como a Larissa falou aí, diversos Uhum. profissionais, é bem bacana. Mas o nosso tempo já está estourado, mas você não vai fugir da questão de como é que faz hipnose online, para a gente saber se a gente não está sendo hipnotizado aí, Larissa. É possível fazer hipnose online? É um negócio interessante. Isso. Eu fiquei Sim, curioso, na verdade. é possível. O Na online verdade, chegou de um jeito avassalador na nossa vida, né? e na verdade, pelo menos assim, né? Eu fiz com os pacientes que já eram meus pacientes, né? Então, assim, e clientes. Então, eu já conheço. Então, já conheço a demanda dele. Já sei, na verdade, tem todo um preparo antes, né? Não vou fazer, não conheço a pessoa, vou fazer ali. Não, eu tenho que ter algumas informações que são essenciais, exatamente para que ele tenha um aproveitamento melhor ali do processo, né? Terapêutico, porque é terapêutico. Então, depois a gente correlaciona tudo ali. Então, é possível. Na verdade, a gente é um pouco, eu acho que assim, né? A gente está muito acostumado do presencial, né? Mas dependendo como a câmera estiver posicionada, você consegue ver, inclusive, o momento que ela tá do processo, do aprofundamento que você faz. Então você consegue. E quando você tá em sinergia já com o seu cliente, às vezes até mesmo você não, se você tivesse, vamos supor que de repente um psicólogo não está vendo ali na hora porque a pessoa posicionou de um outro jeito. Mas quando você tem essa sintonia, esse rapport com o seu cliente, eu vou dizer que parece que quando você está falando, está acontecendo exatamente aquilo e a pessoa está... Né, no momento que você está fazendo também o relaxamento, aprofundamento. É como se a pessoa falasse, nossa, estava precisando ouvir aquilo para conseguir chegar naquele momento. Então, tem essa sincronicidade bem bacana. Pô, legal, Larissa. Obrigado por tirar essas dúvidas nossas. Infelizmente, certamente dava para a gente falar por 5 horas, Oh! com muitas perguntas, mas eu vou encaminhar o que tiver que encaminhar para o teu Instagram. A galera pode também seguir. Certo. Fala teu Instagram aí, @Larissa. @Larissa MF Santos. Pronto, pessoal, @LarissaMFSantos. Aí vocês. A Larissa, eu conheço já de bastante tempo, uma pessoa fantástica, vai dar toda a atenção do mundo Com para quem certeza. mandar as perguntas lá. Eu Com agradeço certeza. muito, Larissa, a tua participação na live. Assim, foi muito importante, muito esclarecedora. As dicas, em especial, da questão da rotina, do autoconhecimento, da respiração, da meditação. Foi muito legal. Acredito que as pessoas todas gostaram bastante. Mesmo. Boa noite, muito obrigado por ter participado e até uma próxima. Espero que você tope a gente fazer uma outra Sim, claro. Agradeço também todo mundo que participou. Tô vendo aqui tantas pessoas queridas aqui. Eu gostaria de agradecer um a um. Mas se eu ficar falando aqui, aí eu vou pegar o tempo da Dani também. Isso. E aí agradece elas. Agradeço. Obrigado mesmo, Larissa. Obrigada, Dani, você deve estar por aí, obrigada, já vai entrar com a Ricardo. gente aqui. Larissa, obrigado. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, que bacana, né? As dicas da Larissa é importantíssimo. Para quem não anotou, o autoconhecimento é importante, criar uma rotina é muito importante no dia a dia, meditar, relaxar, se colocar no lugar do outro, para que você também consiga ter ali um pouco de noção de como pode ser lidar com outra pessoa, do que a outra pessoa está passando naquele momento. Todos nós estamos convivendo um momento muito complexo, um momento bem difícil. A gente vê tanto meme na internet que o brasileiro é danado, o negócio do brasileiro é meme. Então, a gente vê tanto meme de esposa. Eu vi uma coisa, mostraram um vídeo na internet da mulher que estava falando bem do marido em voz alta e colocando umas plaquinhas aqui, pedindo socorro, entre aspas. Eu dei tanta risada, mas ao mesmo tempo aquilo me jogou a uma realidade do dia a dia, realmente, né? A gente tinha uma rotina de trabalho, uma rotina de lazer, uma rotina muito forte fora de casa. Veio a pandemia, veio a quarentena, fez todo mundo ficar dentro de casa, ou pelo menos uma parcela significativa das pessoas, muita gente que está aí trabalhando para nós,
os policiais, todos os profissionais da área da saúde. Aqui fica o meu muito obrigado a todos eles, né, que estão colocando aí a cara a tapa por nós, muita gente que tem que ir trabalhar mesmo no dia a dia, que não pôde ficar em casa, e aqueles que puderam ficar, que podem, estão ficando em casa, estão todo mundo fazendo um pouco da sua parte. E aí, gostaram do vídeo? Então dê seu like se ainda não deu, deixe uma mensagem aqui também nos comentários para falar o que você gostou, o que você achou dessas dicas. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas e gratidão por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo aqui neste canal.